tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com o presidente do Cresce, João Eduardo Correia, do Cresce RJ, que é o Conselho dos Corretores de Imóveis do Rio de Janeiro. Certo? Certíssimo. João, muito obrigada por ter aceito a entrevista e estar nos recebendo aqui na casa de vocês, né? Na casa dos corretores, que a gente está aqui na sede de vocês no Rio de Janeiro, no centro. E eu quero te fazer a primeira pergunta, para quem está começando a nos acompanhar, como é que tem sido a sua gestão aí, quase chegando no finalzinho, né? Entrando aqui agora para o primeiro semestre, né? Fechando agora, que vai fechar em junho. Primeiro eu quero agradecer o convite, né? Dizer que você já acompanha o Cresce RJ há algum tempo. Verdade. Então é um grande prazer da gente estar aqui, né? E é verdade, já estamos chegando agora, meados de maio, início de junho, né? A gente veio de uma gestão no qual eu e o Marcelo, que agora é o vice-presidente, nós 3 anos viemos arrumando a casa e agora, em janeiro, foi o início da minha gestão. Então, a gente consegue começar a colocar agora em prática o que a gente tem de planejamento real para o Cresce. Então, a gente tem algumas novidades, né? Que é a sociedade reconhecer o trabalho do corretor de imóveis. Isso, para a gente, é o mais fundamental, porque o trabalho sempre foi feito do corretor para a sociedade. Tá? Só que, às vezes, eu vejo que o corretor não consegue acompanhar esse movimento. Então, qual é o objetivo do Cresce? Demonstrar para a sociedade, tá, o risco, né, a segurança que ele tem que ter na hora de comprar, vender ou alugar imóvel, sempre procurando um corretor de imóveis. Por isso que as nossas campanhas todas hoje são voltadas para o corretor, mas fundamentalmente para a sociedade. E aí, pegando carona nisso, qual a principal, assim, quando tem os corretores que estão, né, vamos dizer assim, ligados a uma imobiliária, tem aqueles que também trabalham de forma, vamos dizer autônomo. Assim, auto-solo, né? Enfim. Sim. E aí, para quem está em busca de um imóvel para morar ou para obter renda, né? Agora tem aí o aluguel de curta temporada, né? Nos apartamentos mais compactos, que a gente vai falar sobre isso também. Qual seria o cuidado que as pessoas têm para saber que aquele corretor realmente é um corretor idôneo, vamos dizer assim, tem registro no Cresce, é isso? Então, me explica direitinho para quem está nos acompanhando primeiro também passo saber. É saber se essa pessoa que está te assessorando, está te acompanhando, ele é realmente um corretor de imóveis. Tá. Isso você pode entrar diretamente no site do Cresce RJ e que você vai conseguir ter esta informação. Tá? Segundo, né, que é o fato mais importante que eu sempre digo para todos, né, o corretor ele tem que ter essa preocupação, mas a sociedade também. Vai comprar um imóvel? Vai alugar um imóvel? Exige um contrato da imobiliária de prestação de serviço ou do corretor de imóveis, para saber se esse corretor, se essa empresa, ela tem representatividade sobre esse imóvel. Tá? Caso não tenha, é o problema? Não. Exige a presença das partes. Sim, para poder se certificar de que a coisa está Exatamente, transparente. Exatamente. Né? Quando você, sociedade, vê que você está de frente de uma mercadoria, seja principalmente para o aluguel por temporada, que ela está muito abaixo do valor do que você está vendo. Porque quando você começa a procurar um imóvel, você praticamente se torna um balizador de valores. Sim, verdade. Você já começa a ver, opa, esse imóvel aqui, ele está fora de preço. Quando você vê que está muito abaixo, opa, acende a luzinha. Olha aí, uma dica de ouro acende também. Acende a luzinha. Ah, mas se você não deixar o sinal, se você não fizer a reserva, vai perder. Pessoal, a gente só perde o que a gente tem. O que a gente não tem, a gente não perde. É mais fácil você deixar guardado o seu dinheiro que você tem do que você arriscar. Então, comprar imóvel é uma coisa, comprar, vender, alugar, é uma coisa muito séria. Eu acho que é um dos passos que a sociedade dá de maior importância na sua vida. Né? Então, ali você está trazendo a sua família, você está colocando todos os teus planos que você elaborou ali. Recursos também, né? Exatamente. Então, você tem que ter uma coisa muito bem planejada. Por isso que eu digo, o ideal é sempre você ter
como você tem o seu médico de família, o seu dentista de família, você tem o seu corretor que vai estar te dando assessoria e te acompanhando nesses momentos, até mesmo quando você está vendo um imóvel com uma outra empresa ou com outro corretor, mas você tem ele ali do teu lado te ajudando e te assessorando. Para poder dar aquela, né, orientação, né? Assim, não Exatamente. deixar nada fugir. Perfeitamente. Né? E aí, você já deu esse esclarecimento para quem está nos acompanhando. E como é que você está fazendo, assim, vocês abriram novos departamentos, o que vocês fizeram para estar ainda mais próximo da sociedade, mais próximo do corretor também? Porque o corretor hoje, até quero saber dos números também, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, tem um grupo muito jovem também entrando para a profissão, não é isso? Sim. Nós temos hoje, praticamente mensalmente, entrando uma faixa aí de 600 a 800 corretores todo mês. Olha! É um número bem expressivo quando a gente vê que hoje a gente já tem mais de 105 mil inscritos, né? Já temos mais de 65 que são ativos, né? Então, é uma quantidade grande de corretores de imóveis e, mesmo assim, as empresas ainda buscam corretores de imóveis. Tem essa deficiência por corretores de imóveis, né? Então, o que o Cresce está fazendo para poder ficar mais próximo, né? Então, a gente começou a fazer campanhas. Hoje a gente tem campanha na JB, né? A gente tem um programa que fala do mercado imobiliário, que traz as notícias não só para o corretor, mas para a sociedade também. Nós temos uma van itinerante. Nós estamos participando também agora de projetos de cidadanias, no qual a gente vai também prestar o serviço ao corretor, mais à sociedade. A gente faz serviço na praia, tá? Que interessante! A gente faz serviço na praia. Em breve vocês vão ver nas orlas, tá? Barra, Recreio, Zona Sul, Niterói, as bicicletas com as bandeiras do Cresce. E nós temos hoje um programa que se chama Corretor Exclusivo e Parceiro, que a gente está focando muito nisso. A gente vai vir com outdoor. Então, para quê? Para que a sociedade comece a conhecer o que é o Cresce, porque muitas pessoas desconhecem o que é o Cresce. Então, a gente precisa trazer para a sociedade esse conhecimento, tá? Que existe uma regulamentação nessa profissão. Sim. Esse é o principal canal que nós estamos fazendo. E aí, uma outra coisa que eu gostaria de perguntar, por exemplo, esse público que está, como você disse, de 600 a 800 pessoas, que estão mensalmente, né, vindo para o Cresce para trabalhar como corretor de imóveis. E aí você tem um público, vamos dizer assim, jovem também. Qual o perfil desse público? O público feminino também, pela flexibilidade para poder cuidar de filho, né, do dia a dia, que a gente sabe que, né, nós mulheres temos várias matrículas. Como é que funciona? Isso também é um fator que as mulheres colocam? Eu vou te falar que nós temos alguns fatores. Primeiro, que ultimamente a nossa profissão ela vem uma demanda muito grande de outras profissões. Então, são advogados, engenheiros, arquitetos e por aí vai. Ou seja, desculpa te interromper, até áreas que nem se conectam, porque arquiteto sim, mas outros que não se conectam e estão vindo. O advogado, ele, a maioria das vezes, ele faz inventário, né? Então ele já está naquele métier já tem uma ali, noção, tá. já tem uma noção e ele aproveita também. Já fiz o inventário, já legalizei, mas por que não dar continuidade no trabalho, né? Nós temos uma vertente grande das mulheres, cada vez um crescimento maior. Eu acredito que em breve nós vamos estar chegando a 40% das mulheres aqui no Rio de Janeiro, né? E é o que você disse é importante, né? O símbolo do corretor de imóveis é o colibri. Por quê? O colibri faz com que você possa voar com a liberdade. E o corretor de imóveis, ele tem essa flexibilidade de você não precisar, né, cumprir o horário. Tem muitas empresas hoje também que estão flexíveis com isso. Sim. Então, assim, é um mundo moderno se encaixando com a realidade do corretor de imóveis. Então, hoje a gente tem várias ferramentas que te facilitam você estar na praia e você está trabalhando. Com certeza. Então, isso aí, facilita muito o corretor. Porém, você tem que estar muito bem atento a essas atualizações, senão você fica para trás rapidamente. Porque isso que eu ia te perguntar também, porque diante de tanta coisa, por exemplo, pegando a pandemia, que antecipou muita coisa, tem a inteligência artificial também agora, né, entrando pesado, tem essas
as polêmicas, assim, vamos dizer assim, polêmicas boas, né, do aluguel de curta temporada. Como é que fica isso? Como é que fica a figura, né, do corretor, como você está colocando aí, que ele precisa estar sempre se atualizando? E o Cresce é uma oportunidade, né, já que vocês estão tão atuantes, né, e estão buscando isso, vocês estão indo realmente, né, onde está a sociedade, onde está o profissional. E aí eu queria que você contasse, vocês já começam a colher esse fruto? Então, nós, na Unicresce, né, nós temos uma universidade corporativa aqui no Cresce, que já é muito bem consolidada, e a gente está trazendo agora uns cursos novos. Então, a gente começou, acho que ontem, teve o primeiro curso de inteligência artificial, que é importante, que eu digo que você tem que ter inteligência artificial e emocional. Isso aqui se equilibra, tá? Até porque, para usar a inteligência, você tem que saber. Uhum. Se você não saber, se não souber usar, você vai fazer coisa errada. Porque se você não lê o que está escrito ali, É verdade. muitas vezes a informação não bate com o que você quer. Então, é para te ajudar. Não para fazer por você, não para fazer por você. Exatamente. Então, assim, você tem uma dificuldade. Tem muita gente que fala muito bem, mas tem uma dificuldade de escrever. Ajuda. Ajuda muito. Ajuda muito. Entendeu? Então, assim, te dá uma luz maior para você estudar? Também. Facilita? Lógico que facilita. Então, nós estamos trazendo esses cursos, tá, que são inovações. Nós estamos trazendo também um curso para o corretor que está se iniciando, para que ele consiga começar a ter uma noção de trabalhar da forma correta. Quando eu digo da forma correta, você tem duas formas de trabalhar no mercado imobiliário, principalmente no avulso. Sem exclusividade e com exclusividade. Não existe a obrigatoriedade, tá, da exclusividade. Mas você, como corretor de imóveis, você pode se posicionar e dizer assim, eu só trabalho com exclusividade. Tá, parte do corretor. Do corretor. Qual é a importância disso? É que você trabalhe com um contrato, que você trabalhe definindo os padrões ali do como vai ser o negócio junto ao seu cliente. Mas para que você tenha um proprietário que te conceda uma autorização, você tem que passar para ele o quê? Quem é você? Qual é a sua forma de trabalhar? O seu conhecimento de documentação, o seu conhecimento local da região, tá? E como você vai trabalhar? Qual é o seu diferencial? O que você tem de diferente de mim? Porque hoje a sociedade se acostumou a deixar um imóvel com 10, 15, 20 imobiliárias. Isso é muito ruim. Com certeza. Isso é muito ruim. Olha, a gente coloca o filho no colégio, assina um contrato. Compra uma geladeira, assina um contrato. Como você vai vender a coisa mais preciosa da sua vida e você não tem um contrato? Com aquela pessoa que vai estar te representando, né, trazendo, né, potenciais clientes. E a gente ainda tem um risco, porque dentro do Código Civil, tá, do 727, 725, 727 ao 729, existe um artigo que diz que a comissão é devida a um ou mais corretores que participem do negócio. Olha o risco. Seu imóvel está vazio, você deixa o imóvel com todo mundo, eu levo um cliente e um outro corretor leva um cliente também. Esse cliente comprou comigo, mas o outro descobre que o cliente que visitou com ele comprou. Ele vai em cima do vendedor e o vendedor vai ter que pagar 2 comissões. Isso não sou eu que estou dizendo, está na lei. Na lei. Entendeu? Então, assim, a gente tem que passar esse conhecimento para que a sociedade também comece a cobrar do corretor de imóveis. Eu quero trabalhar por escrito. De forma correta. De forma correta. De forma correta. Porque eu acabei te interrompendo, a gente está chegando ao finalzinho do intervalo para o próximo bloco, mas eu queria que você falasse um pouquinho rapidamente o que é um imóvel avulso. E aí, no próximo bloco, eu quero voltar, que ainda tem também quando querem, os proprietários com o comprador, às vezes querem fazer o negócio e deixar o corretor que os apresentou de fora. Então, o que é um imóvel avulso? O imóvel avulso é um imóvel usado. Usado. Já não é a primeira locação dele, né? Então, é um imóvel que já foi usado, já foi comercializado. Não é aquele que foi entregue. Até mesmo o imóvel que você comprou na planta, nunca morou, ele vai colocar para ser vendido, ele é avulso. Avulso. Bom, eu vou chamar um pequeno intervalo e a gente já volta com essa orientação, né? Porque aí também para a sociedade e para o corretor que está fazendo esse trabalho. Até já! Olá, e voltamos aqui com o João, presidente do Cresce RJ, e ele vai explicar para a gente
Como o proprietário e o possível comprador, né, que foram apresentados por meio do corretor de imóveis, e aí eles acabam, né, querendo tirar o corretor para não pagar a comissão. Então, você explica para a gente se todo esse movimento que a sua gestão está fazendo tem feito com que isso diminua e como isso chega até vocês, alguns relatos desse, né, vamos dizer assim, não é uma denúncia, mas um relato de que isso ocorreu? A gente tem bastante situações porque chegam até a gente, mas o CRESSE é um órgão de fiscalização, então os processos que a gente recebe aqui são denúncias contra os corretores, ações de corretores que cometeram algum ato grave contra a sociedade. O que a gente tem aqui é que a gente sempre escuta e, dependendo da situação, a gente diz para o corretor, tem como você seguir judicialmente, ou do jeito que você operou, não tem o que fazer. Então, primeira coisa, o que a gente falou no bloco anterior. Exato. Contrato de prestação de serviço. E aí eu vou te falar uma coisa que o corretor tem que mudar o insight dele. Primeiro, você conhece alguma profissão que a pessoa trabalhe de graça? Eu não conheço. Então, vamos lá. O corretor vai na casa do cliente, ele tira foto, ele faz vídeo, às vezes ele coloca a placa, ele anuncia, o Zap não é barato, o Viva Real não é barato, nenhum portal é barato, o Google não é barato, a vestimenta de um corretor de imóveis não é barato, o seu transporte, o seu combustível também não é barato. Sua alimentação também, né? Sua alimentação também. Qual é a certeza que o corretor de imóveis tem que ele vai receber a remuneração? Quando ele precifica certo e quando ele tem um contrato, principalmente um contrato de exclusividade. O que acontece nesse sentido? O proprietário ele abre para várias imobiliárias, o corretor levou o cliente lá, o cliente esperou o corretor sair e voltou. Ok? Tem contrato? Não tem. Vou tirar os 6% de comissão do corretor, é o desconto que eu vou dar ao senhor, que é o comprador do imóvel. Agora, independentemente de você não ter o contrato, que já está totalmente errado, se você tem, tá, a segurança do seu trabalho, como é isso? Você entrou em contato comigo, ou por e-mail, ou por telefone, ou Sim. via WhatsApp, certo? Na hora da marcação de visita, você confirma a visita, olha, está confirmada a visita na rua Pinheiro Machado, número 50. Você vai botar um joinha lá, um ok, Concordando. certo? Concordando. A mesma coisa você vai fazer com o proprietário. Na volta, você coloca, conforme a visita realizada hoje na rua tal, número tal, apartamento tal, estou à disposição. A mesma coisa, um joinha tal. E na hora da visita, faz que a gente chama de ficha de visita. Você assina que você viu o imóvel e o proprietário também assina que recebeu. Quando você faz essa situação, você tem uma abordagem de quê? Você consegue comprovar que você trabalhou nesse sentido. Quando o imóvel está vazio, o que você faz? Você pega a assinatura do comprador, coloca que o imóvel está vazio, né, que você tem como comprovar, que você tem a documentação do imóvel, né, tem que ter a documentação do imóvel. Pois tá? é. Você está com as chaves do imóvel, ou as chaves do imóvel está na portaria. Então, e aí você consegue recorrer nesse sentido. Só que isso tudo que aconteceu aí, aconteceu por quê? Trabalhou sem exclusividade, trabalhou sem contrato. Tá? Chave na portaria, porteiro não é corretor. Tá? O risco que o corretor tem de ir lá trabalhar e não ganhar é grande. É a mesma coisa do corretor que coloca a placa com imóvel com gente morando sem contrato. O que você vai fazer? Vai bater na porta, o senhor está vendendo o seu imóvel? Tô. Posso ver? Posso. E aí o dono do imóvel vai ligar para o corretor e dizer, olha, eu vendi um imóvel, você pode tirar o anúncio? Não, ele não vendeu o imóvel. Não vendeu o imóvel. Aquela placa contribuiu para levar o cliente. Perfeito. Então, o corretor ele tem que instruir a sociedade nesse sentido. A sociedade tem que entender o risco que ela está correndo, tá? Porque se o corretor tiver conhecimento e tiver feito o serviço dele de casa, mesmo sem um contrato, ele vai cobrar judicialmente a comissão dele e vai ganhar.
Porque é o correto, É o né? correto? Queria que você me falasse como vocês estão ampliando através do Cresce Itinerante. Como é que é esse movimento e que vem se intensificando cada vez mais na sua gestão? Então, nós temos uma van que ela é toda adesivada pelo Cresce RJ. A gente ali presta serviço de orientação para o corretor de imóveis, que a grande verdade, Cris, que hoje o Cresce está todo digital. Hoje o Cresce é na palma da mão para o corretor de imóveis. Olha, tá? A gente tem um aplicativo do e-corretor, a gente tem a delegacia digital e nós temos um atendimento telepresencial, que eu digo que é o serviço digital humanizado. Então, você entra pelo Google Meet, o funcionário fica te vendo e você vê o funcionário. Então, hoje você não precisa vir ao Cresce para resolver nada do Cresce. Você consegue resolver na tudo palma da mão. de forma digital. E a gente leva esse conhecimento na rua para o corretor de imóveis, mas o fundamental, a gente faz uma informação muito ativa para a sociedade. Então, quando a gente está na alta temporada, a gente vai Búzios, a gente vai Cabo Frio, a gente vai para a região dos lagos, a gente faz essa parte serrana. Por quê? Para orientar a sociedade, exatamente o que a gente falou, tá? Dos riscos que ela ocorre e qual assim, o remédio que ela tem que evitar antes. Nós temos até uma propaganda nossa que é uma caixinha de remédio, entendeu? Buscando nesse sentido. Então, nós participamos junto com outros órgãos, junto com a ouvidoria de vários órgãos, PROCON, DETRAN, para quê? Para instruir a sociedade, ter conhecimento. E eu vou te falar, muita gente não tem noção de quem era o Cresce. E hoje a gente está trazendo essa informação e a intenção que durante esses 3 anos a gente possa sair daqui, tá? E dizer para você o seguinte, olha, o Cresce hoje, ela é uma entidade respeitada, tá? Ela é uma entidade amiga, porque nós estamos de portas abertas com todas as outras, tá? Então a gente aqui hoje criou as comissões temáticas. Como eu te falei, nós temos hoje uma agenda parlamentar, uma frente parlamentar municipal e uma estadual. Então, a gente monitora tudo que está acontecendo na prefeitura e no estado. Tá? Qualquer tipo de ação que ela seja positiva ou prejudicial ao corretor de imóveis, a gente está em cima. Então, hoje a gente tem uma empresa que cuida disso e nós temos coordenadores só voltados para isso, para defender o corretor de imóveis, as prerrogativas do corretor de imóveis. Então, é importante que o corretor participe, é importante que o corretor esteja atento. Muitos corretores têm conhecimento com vereadores, com deputados, venham até a gente, porque eu digo sempre, somando que a gente multiplica muito mais rápido. Quando você falou do atendimento, não desprezando, né, o humanizado, né, que você falou telehumanizado, com toda a internet, toda a inteligência artificial, enfim, mas ainda o contato, o olho no olho ainda faz diferença na negociação de compra e venda? Como é que está isso? Então, a geração nova, a geração nova, que é a geração do meu filho, eles são extremamente digitais. Então não faz diferença. Eles querem resolver da casa deles, eles são práticos. E eles têm essa evolução, eu acho que já veio na gestação, entendeu? É muito mais fácil. Então, se eu pegar o meu pai hoje para que ele manuseie um celular, ele vai ter certas dificuldades. A minha geração já vai ter que pegar ali, mas vai pegar. A geração deles, não. Já nasceu conectado. Eles pegam ali e já resolveram. Então, assim, aí eu vou te falar, não só como presidente do Cresce, mas como corretor de imóveis. Eu, quando tenho essa situação de fazer o digital, eu também faço o telepresencial. Entendeu? Entendi. Então a gente faz pelo Google Meet, as pessoas se conhecem, eu peço a identificação, logicamente que a gente conhece as partes, mas eu peço a identificação, né? Você pode levantar sua identidade, apresentar sua identidade e tal, e a gente faz essa interação. E é um cuidado também, né? É um cuidado também, para que a parte veja que eles estão ali juntos, tá? Isso a gente fez da onde? Quando você assina uma escritura digital, acontece isso, então você vai pegando as práticas que elas são positivas e que estão dando certo e você começa a utilizar para você. Vai replicando. Isso aí. A maioria das coisas que eu trago aqui para o Cresce de novidades, eu digo para todo mundo. Aqui, o que a gente faz? A gente copia e melhora. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Eu fui em um evento da Remax, a entrada do evento eu adorei e eu copiei essa entrada com minhas modificações para o evento do Dia das Mulheres. Ainda falei para Glaucio,
eu vou copiar isso aqui. Tem problema? Não tem problema. Então tá ótimo. Então vamos em frente. Porque é assim que a gente vai cada vez mais ajustando. Sim, e evoluindo também. Evoluindo também. Agora eu queria... não tem como estar com você aqui e não perguntar como está o cenário do mercado imobiliário em si. Se é o momento de comprar. Então, corretor de imóveis, né? Aquele corretor que ele já está acostumado com o mercado imobiliário, a palavra crise não assusta. A verdade toda é essa, ela não assusta. Nós vivemos no Brasil. Nós temos 12 meses. 3 meses está bom e o restante está em crise. Né? Quando começa a estar muito bom, daqui a pouco cai. Então, assim, o mercado hoje ele está muito bom, principalmente para quem quer comprar. Por quê? Porque quando a taxa de juros aumenta, o poder de compra de um financiamento diminui, porque abate direto no valor da prestação, isso impacta direto no valor que ele ia pegar de financiamento. Sim. Se você não diminuir preço, você não vende. Daí ok? A roda não, a economia não e gira. E aí, quando você diz assim, poxa, o mercado está ruim porque não vende. Não, ele está mal precificado. Você ainda está na expectativa do passado. Aí não vende. Que com essa taxa realmente não vai vender. Com essa taxa não vende. Mas o que acontece hoje? Hoje está bom para comprar à vista e hoje está bom para comprar financiado. Mas, João, a taxa de juros está lá em cima. Verdade. O imóvel está lá embaixo. Quando a taxa de juros diminuir, o que vai acontecer? O imóvel vai fazer o quê? Subir. E você faz o quê? Tua portabilidade de crédito. Qualquer banco compra seu crédito. Então, você sai de uma taxa de 14, pode ir para uma taxa de 12, de 9, de 11 e por aí vai. Em determinado momento, até porque o financiamento é longo. Prazo, estou errada? Não, está correta. Está correta. Então, assim, o momento da compra, ela é agora. Então, o mercado sempre sofre a oscilação de maior procura de compra, maior procura de locação? Sim. Isso aí é uma coisa normal no mercado. Agora, o corretor de imóveis, que ele trabalha o seu cliente, ele fideliza o seu cliente, que é isso que o corretor tem que entender, porque quando você começa, você corre atrás do cliente. Depois, se você trabalhar correto, você não precisa, o cliente vem até você. E te indica também, né? Indica. Isso aí, você não precisa mais ir atrás nem de mercadoria e nem de cliente, porque é uma roda, isso vai funcionando, tá? E aí o que acontece? Você tem clientes que compraram financiado, que estão com dificuldade de pagar, então você tem que monitorar o seu cliente para saber qual o estágio que ele está. Então sempre está em contato com esse cliente. Tá? Então, se você tiver uma forma ativa com o seu cliente, olha, você já está quantos meses sem pagar? Isso vai te gerar um problema, porque você vai perder o imóvel e não vai poder comprar nunca mais nada financiado, porque o teu nome fica travado. Você tem a perspectiva de poder vender agora, entendeu? Você pode comprar um imóvel de leilão. Então assim, o corretor tem um leque muito grande de oportunidades. Muito grande. A gente trouxe aqui agora a oportunidade também, temos uma comissão agora própria de leilão. Então, vou te interromper, porque a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa e já? eu ia falar sobre... Pois é, passa rápido, mas eu não queria deixar de perder essa oportunidade de falar sobre leilão, porque é uma modalidade que vem crescendo Sim. cada vez mais e às vezes o corretor tem um pouco de... Não sei se é preconceito, mas fica um pouco assim de trabalhar com esse tipo de imóvel. Eu queria que você falasse sobre isso, mas estamos chegando ao finalzinho. Então, eu vou dar uma introdução. A melhor pessoa para falar de leilão é o Marcelo Moura, nosso vice-presidente, que ele é um especialista nisso. E aí eu digo para você, corretor, para trabalhar com leilão, seja um especialista. Mas, João, eu não sou e quero trabalhar com leilão. Como é que você faz? Parceria. Por isso que a gente diz, seja um corretor exclusivo e parceiro. Não se perde negócio, mas não faça sem saber. Então, você procura a pessoa, vai fazendo com ela, até a hora que você vai pegando a sua confiança para que você possa fazer. Vender imóvel na planta é uma forma, vender imóvel avulso é outra forma. Quem vende imóvel avulso vai para a locação, ele tem que aprender e vice-versa. E para você vender imóvel no leilão é a mesma coisa. Então, você tem que ler todo aquele... As letrinhas miúdas. Então, quer dizer, não é uma coisa... é fácil. Não, gente, olha só, você está lidando com imóvel. Sim. Mais uma modalidade do segmento. segmento. Você tem que saber todas aquelas situações jurídicas que envolvem o imóvel, se já passaram.
entendeu? Se há algum risco ainda do antigo mutuário recorrer a esse imóvel, ainda se está naquele prazo. Então, o ideal, eu te falo, o Cresce vai vir de novo com os cursos de leilão. Ó, que bacana. Tá? Na Unicresce nós vamos ter curso de leilão, nós vamos ter o curso para o corretor que está iniciando, nós vamos ter o curso agora, que é muito importante, que é os cursos internacionais que a gente está trazendo, abrindo. João, mas eu não vou ter nunca oportunidade de ir lá para fora para trabalhar. Então, assim, essa visão que não pode existir. Sim. Essa visão que não pode existir. Porque, assim, quantas pessoas você conhece que foram morar em Portugal, por exemplo? Eu conheço vários. Todo mundo conhece alguém. Todo mundo conhece alguém. E quando você faz um curso internacional, o que você faz? Network. Network gera o quê? Parceria. Com certeza. Então, assim, essa pessoa que foi morar lá, se você indicasse uma pessoa lá de Portugal, você faria o quê? Uma parceria. Uma parceria, aí você ganha. Então, o corretor ele tem que abrir, tá? O leque de visão. E a gente vai trazer para cá, né, os corretores de alto padrão, que eles são muito afastados do Cresce. Que bacana. Então, a gente quer fazer curso de home station, eu quero trazer cursos de como se vender, como se tornar um corretor internacional, qual a sua postura, como é a sua rede social, que é muito diferente. É um outro nicho de mercado, entendeu? Que está bem em alta também, né? Também está em alta. Também está em alta. Eu quero te agradecer. A gente tem que marcar outras entrevistas. Quero marcar com o Marcelo também para a gente falar de leilão. Mais uma vez, obrigada por ter nos recebido aqui na sua casa e ter aceito o nosso convite de participar de mais um programa com a gente. A Casa do Cresce, a Casa do Corretor de Imóveis está aberta para você sabe muito bem disso. Muito obrigada mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.